Acho que é o momento ideal para falar da transição no mundo e seu rumo. Eu era engenheiro na Guerra Fria, trabalhando na indústria bélica. Na época, a empresa se chamava Martin Marietta Defense Systems. Agora é Lockheed Martin. Com tecnologia super avançada e ciência de ponta que tínhamos disponível na época, e imaginar nos anos 80 que o mundo passaria por as mudanças que vemos hoje, muitos diziam ser impossível. Afirmavam ser inviável. Então, como você, pensei nessas mudanças, o que significariam se ocorressem nos anos 80 e o que significam agora. E sei que as mentes brilhantes nos dizem que vivemos, de fato, o que chamam de era de extremos, pois não indica só coisas ruins ou boas, mas grandes mudanças no mundo. Para muitos, as mudanças ocorrem mais rápido do que estamos prontos para aceitar. Não temos um guia que nos ensine a abraçá-las, como fazer mudanças de paradigma, como abraçar isso, seja globalmente, na comunidade ou, para muitos, em nossas próprias vidas. Então, a chave, e esta é uma resposta longa à sua pergunta curta, é abraçar essa mudança de forma saudável. Precisamos pensar diferente, talvez mais agora do que jamais fizemos. E é por isso que esta conversa hoje é tão importante. Porque a forma como fomos condicionados a pensar nos últimos 150 anos no Ocidente é baseada num paradigma científico que está se desfazendo pelas costuras. A ciência se baseia em suposições falsas e é disso que quero falar hoje. Quem somos nós coletivamente? Muitos acham que é só uma questão filosófica, esotérica. Para mim, é o cerne. É a questão fundamental que precisa ser resolvida, pois a forma como respondemos à pergunta quem somos fornece a lente perceptiva pela qual nos enxergamos em relação ao mundo e resolvemos nossos problemas. Por 150 anos, essa visão baseou-se numa história científica de separação, competição, conflito e novas descobertas. E isso é ciência revisada por pares. Não é pensamento positivo ou nova era, coisas que não podem ser provadas. A ciência revisada por pares derrubou 150 anos de pensamento e nos dizem, começando pela essência mais fundamental da nossa existência, a origem da vida, que a origem da vida não é aleatória, como fomos levados a crer. A origem da vida humana não é aleatória. Nossa relação com o corpo é de profunda conexão. Nossa relação com o mundo além do corpo é de profunda conexão. A civilização não é linear, começando há 5.000 anos até hoje, mas cíclica. E essa natureza é baseada, a regra fundamental da natureza se baseia no que biólogos chamam de ajuda mútua e cooperação, não na competição e conflito que fomos levados a crer. As únicas coisas que estão desmoronando, eu conversava com um amigo recentemente, são as coisas que não são mais sustentáveis. Bem, é interessante porque Charles Darwin lançou seu livro em 1859, A Origem das Espécies, onde ele falou sobre quem somos, de onde viemos, e sua crença era que a vida e a natureza se baseiam na luta, e ele via o mundo através da lente da luta. Compartilhei isso com um amigo e uma plateia recentemente e recebi uma pergunta. Foi uma boa pergunta. Uma mulher disse, ok, Greg, entendo, talvez a ciência não esteja certa, mas Darwin é de 150 anos atrás. E daí? Estamos no século XXI. Que diferença isso faz? E é uma pergunta muito boa porque, quando pensamos nisso, a base da nossa sociedade atual foi estabelecida no fim do século XIX e início do XX, quando esse novo paradigma era abraçado muito profundamente. Então é antigo? Sim. Está obsoleto? Bem, nossa economia se baseia em competição, conflito e luta. Nosso sistema econômico, recursos, comida, água, energia, remédios, informação, tudo isso. Então, a boa notícia para mim, e há muitas boas notícias aqui, à medida que esse paradigma desmorona porque não está mais funcionando, em vez de lutar para forçar o gênio de volta à garrafa e ao velho pensamento, podemos deixar isso e abraçar o que a melhor ciência do século XX e agora do XXI está nos dizendo. Porque a ciência, em muitos casos, confirma o que nossas tradições mais antigas e queridas sempre nos disseram. Estamos conectados, vivemos num mundo de cooperação e quando trabalhamos juntos, somos melhores, temos comunidades melhores e um mundo mais forte ao trabalhar juntos do que ao lutar. Se aceitarmos a ideia de Darwin de que a origem da vida é aleatória, que a vida humana é aleatória, não há nada realmente especial, que somos basicamente um grão de pó insignificante num canto qualquer do universo.
Há um pensamento que vem com isso em termos de honrar e respeitar nossos corpos, a vida e uns aos outros. E quando vemos sociedades que são ensinadas que há algo muito único nelas e que têm um dom especial para o mundo e são profundamente conectadas a si mesmas, umas às outras, e à natureza ao seu redor. O que os cientistas descobriram é que não destruímos o que valorizamos, não danificamos as coisas que nos importam, e quando olhamos o que acontece, seja na guerra ou na quebra da sociedade, muito volta a como fomos condicionados a nos ver. Então eu sou pessoalmente fascinado por isso. Quando comecei a olhar para Darwin, sou geólogo, sou formado em geologia. Como geólogo, adoro olhar para isso e sei que a evolução, por exemplo, é um fato. Vi isso no registro fóssil de algumas plantas e animais. A melhor ciência do século XXI nos diz que a teoria da evolução falha quando se trata de humanos. A teoria não explica o que as evidências mostram. Algo diferente está acontecendo conosco. Estamos falando de dados físicos e dados genéticos, DNA. Os dados físicos surpreendem muita gente nas minhas palestras ao vivo, mas fomos condicionados a ver essa árvore evolutiva familiar. Todos já vimos isso antes, onde os humanos estão no topo dos sapiens e todos esses outros seres, Australopithecus, Lucy, Neandertal, tudo que levou até nós. Se você olhar de perto para essas árvores e observar a legenda, as linhas que nos ligam no topo aos outros seres, são linhas tracejadas, e o motivo é que são, como diz a legenda, inferidas ou especulativas. Acredita-se que relacionamentos existam, porém, 150 anos após essas relações serem propostas, as melhores mentes, universidades, fundos e equipamentos, ainda não achamos provas dessas conexões, certo? Meus colegas dizem, só precisamos procurar mais no lugar certo. A diferença entre formular uma ideia como Darwin fez há 150 anos e forçar dados a se encaixarem nela e deixar novas descobertas nos guiarem à história que contarão. A ciência é feita para ser atualizada constantemente, conforme surgem novas descobertas, incluindo o próprio Darwin. Ele disse, minha teoria é um passo para nos afastar da religião. Ele falou, se acharmos algo que não apoie minha teoria deve cair. Nas próprias palavras, ele estava ok com isso. São os acadêmicos de hoje que não estão ok com isso. Então é daí que vêm esses dados do DNA. Geralmente ouvimos sobre evolução ou criacionismo, mas há algo entre. O DNA mostra que algo ocorreu há 200 mil anos, inexplicável pela evolução atual. Isso é responsável por nossa existência, algo que Darwin não poderia saber em sua época.